Então, como eu estava falando, quando a gente bolou o curso, uma das nossas preocupações era justamente o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é liberalismo e socialismo. O Edson, na realidade, na outra aula já comentou bastante sobre a questão do socialismo, mas quando a gente pensou tudo, uma coisa que eu comentei com o Edson é o seguinte: por mais que a gente não queira, essas ideias elas estão presentes no nosso dia a dia. Elas vão ganhando formas novas do que elas tinham lá no século XIX e com o passar do tempo elas se adaptam, elas se tornam novas de novo, elas vão assim, se renovando o tempo inteiro, e para nós que somos católicos, de uma certa maneira, elas são uma ameaça. Vocês verem como a coisa curiosa é que às vezes a igreja ela faz pessoas bem diferentes se unirem. Se eu fosse ser amigo do Edson pelas nossas posições políticas, a gente nunca seria amigo. A verdade é que a gente provavelmente estaria se pegando de porrada em algum lugar por aí. Mas como a nossa fé é muito maior do que as nossas divergências políticas e ideológicas, a gente está sempre junto. E uma das coisas que a gente queria mostrar aqui hoje era justamente que muitas ideias que às vezes parecem ir no sentido daquilo que a gente acredita, elas na realidade vão por um caminho meio tortuoso, desviando a gente. A maior parte da aula de hoje, apesar do Edson dizer que a batuta está comigo, ela vai ser sobre o socialismo. Eu vou falar um pouco sobre o que é o pensamento liberal e aonde que na realidade essas coisas elas acabam nos afastando da fé de uma certa forma, mesmo quando a gente acredita que elas batem com aquilo que a gente está acreditando que é a doutrina da igreja e tudo mais. O que eu vou falar na realidade aqui não é nem bem o meu entendimento, mas é o entendimento do Edson, que é uma pessoa muito mais capacitada do que eu, nesse sentido, de falar o seguinte: tanto o socialismo quanto o liberalismo, eles são formas de pensamento materialista, e como materialismo eles vão nos conduzir ao ateísmo. Eu tive uma certa resistência durante um tempo a pensar que o Edson tinha razão, mas o Edson um dia acabou me provando que ele tinha razão quando ele me dizia isso. E no fundo é difícil às vezes a gente acabar entendendo que mesmo essas ideologias que se apresentam como opostas no mundo político, na prática religiosa elas estão bem distantes daquilo que nós acreditamos como doutrina. Eu vou começar falando sobre o liberalismo, porque o Edson tem todo um material especial aqui sobre o socialismo, para tentar mostrar justamente onde que essas coisas parecem estarem opostas, mas no fundo elas estão muito mais próximas do que parece. O liberalismo, assim como o socialismo, são ideologias que ganharam força no século XIX. Tá? No caso do liberalismo, a gente vai falar nos primeiros autores liberais, o caso do Adam Smith. Tá? Se alguém aqui trabalha com economia ou algo do tipo, já deve ter ouvido falar bastante desse sujeito. Ele é tido como o pai do pensamento liberal, só que ele viveu lá no século XVII, no século XVIII. E é no século seguinte que, na realidade, aquilo que ele e outros pensarão no século XVIII vai acabar ganhando muita força. Tá? E, na realidade, tem força até hoje. Só que qual que é o problema do pensamento liberal quando a gente vai colocar aquilo junto da nossa fé? O liberalismo ele vai valorizar uma ideia de meritocracia, de que o indivíduo, quando estuda, ele vai ganhar as coisas, ele vai produzir riqueza e tudo mais. Esse discurso, muitas vezes, talvez porque você tenha ido para uma universidade, você tenha acesso a estudo, uma escola boa, você conseguiu fazer com que seus filhos tivessem uma boa escola também, isso pareça natural, que olha, como eu estudei mais, então eu ganho mais, isso é justo, e aí o negócio fica um pouco complicado. Aí você fala, por quê? É errado você trabalhar e ganhar dinheiro? Não, trabalhar e ganhar dinheiro não é errado. O problema, na realidade, é quando você passa a acreditar que, na realidade, você, por algum motivo, dentre esses, eu estudei, eu trabalhei, eu gerei riqueza e tudo mais, eu começo a achar que o outro é vagabundo, que o outro tem uma série de defeitos e que ele não merece aquilo que eu tenho. Isso vira um probleminha. Probleminha por quê? Porque na realidade, pelo menos aí o Edson me corrija se eu estiver errado, como católicos a gente não deve promover a desigualdade. A gente tem que estar sempre preocupado com o nosso irmão, esteja ele onde ele estiver. Então assim, quando eu passo a acreditar que eu sou bom porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu gerei riqueza e que o outro não é,
eu estou de alguma forma criando uma desigualdade que não deveria existir. Olha, se eu pude estudar isso, aquilo e tudo mais, o Edson, poxa, por que aquilo que eu ganho, aquilo que eu consigo produzir, por que eu não posso dividir isso com o outro, que é o meu irmão? Só que dentro do pensamento liberal, vai se gerar a ideia de que essa desigualdade econômica, ela vai gerar progresso. A ideia de que eu, com aquilo que eu desenvolvo, faço a sociedade seguir para frente, porque tem um monte de gente lá atrás que não conseguiu me acompanhar. Então, isso vira um problema. Por quê? Porque eu vou acreditar cada vez mais que eu posso. Não, eu posso, eu sou, eu fiz, eu aconteço. E aonde que está o problema disso? No fundo, eu sempre estou falando eu. O problema de quando eu coloco que eu faço tudo, é o fato de que eu vou acreditar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de mais nada. Ora, se eu tenho capacidade de produzir, gerar riqueza e tudo mais, para que eu preciso dos meus irmãos? Não, eu não preciso, eles são, na verdade, um monte de contrapeso que eu vou carregar de alguma forma. Então, e aí você vai se afastando cada vez mais da ideia de que o seu irmão merece tanto amor quanto você, merece tudo aquilo que for do bom e do melhor, pelo fato de ser o seu irmão de fé. Então, assim, quando eu caio nessa situação de acreditar que eu posso tudo, de que eu me torno, no final das contas, o meu próprio Deus, porque eu pude fazer coisas que os outros não puderam, aí o negócio fica complicado. Você vai falar, mas, poxa, mas é errado? Como eu disse no começo, não é errado você trabalhar e ganhar dinheiro. O problema é quando a gente esquece do outro. E o problema é que dentro do pensamento liberal existe uma tendência muito grande a isso acontecer. Porque, como eu falei no começo, seja o socialismo que vai enxergar o coletivismo ateu de um lado, do outro parece que a gente tem o pensamento que também vai guiar no mesmo sentido, de nos colocar que, olha, eu tenho um outro ateísmo aqui, mas que é o individualista. Então, apesar de parecerem estar em pontos opostos, no final da linha, eles nos levam ao mesmo lugar. Porque se eu acredito que eu sou o meu próprio Deus, o som está estranho. Porque se eu acredito que eu sou o meu próprio Deus pelas coisas que eu realizo, eu vou acabar caindo no ateísmo lá na frente. Não é muito diferente do que o Edson vai mostrar na situação do socialismo. Ele vai mostrar um coletivismo que parece, num princípio, pensar em todos, mas que lá na frente cai no mesmo buraco. Então, o problema dessas duas ideologias, para quem vai acabar tentando seguir uma lógica dentro da doutrina da igreja, é justamente essa. Então, assim, não importa se eu for para a direita ou se eu for para a esquerda, porque lá na frente o buraco que eu caio é o mesmo. Então, se eu fui para a direita no lado do liberalismo, ou fui para a esquerda no lado do socialismo, não tem problema. Lá na frente estaremos todos no mesmo buraco. Por quê? Porque todas as duas formas de pensar, cada um, claro, com a sua especificidade, vai nos jogar no mesmo lugar. As duas são radicais. Então, na verdade você vai ter meio que um termômetro, vamos dizer assim, mas que de uma forma ou de outra vão te jogar no mesmo lugar. Você pode... Está ajustando. Você pode ter, dentro do espectro, vamos dizer assim, político e ideológico, visões mais radicais, menos radicais, mas que no fundo, assim, como é o entendimento do Edson, que, como eu disse, é que na verdade entende de verdade desses assuntos, a gente vai acabar no mesmo lugar. Seja você tendo uma visão mais radical, tanto para a esquerda quanto para a direita, ou mesmo que ela não seja tão radical, no fundo, você vai acabar em algum momento caindo dentro do ateísmo. Só uma palhinha, né? Só completando o no começo do século XX, vai ter justamente dois pensadores católicos que vão tentar justamente consertar isso, quer dizer, procurar uma saída que não seja nem o liberalismo nem o socialismo, que são quem? O Chesterton, que já deve ter falado dele, o Gilbert K. Chesterton, e um historiador inglês, pouco conhecido, o Hilaire Belloc, né? Apesar do nome, né, francisado, ele era inglês. Então, eles propuseram no início do século XX o chamado distributismo, né? Então, o distributismo mais ou menos
é apontado como uma terceira via, mas na verdade seria a economia pautada pelos ideais dos pensamentos católicos, né? Então, por exemplo, no distributismo, né, uma coisa que o Belloc falava muito, né, ele falava assim, que nos escritos distributistas se critica muito o liberalismo. Aí ele falava, vocês são socialistas, atacam o liberalismo. Não. É que no liberalismo é aquilo que o Eduardo vai falar, a origem do mal, que é o materialismo. O socialismo, na visão dos distributistas, é que a reação ao liberalismo levou ao socialismo, mas os dois comungam desse ponto comum que é o materialismo. Não sei se ficou claro isso, quer dizer, essa visão do homem, a felicidade do homem que está na terra, só que no liberalismo é o indivíduo, eu. No socialismo é o nós, mas no fundo é tudo materialismo, né? Na aula passada a gente viu a questão da Revolução Russa, tudo que foi feito, né, de bom e de ruim, infelizmente mais de ruim do que bom, em nome da Revolução, né? Então o distributismo, né, do Chesterton Belloc veio justamente para tentar consertar isso, né? Como tudo no Brasil, um século de atraso, mas só agora, 2017, né, é que os escritos distributistas do Chesterton Belloc estão sendo publicados no Brasil, né? Tem um ensaio, um manual publicado pelo Instituto Ramon Luri, né, na Paz do Rio de Janeiro, o Reis, né, e os escritos do Belloc e do Chesterton sobre isso estão sendo publicados pelas realizações. Então, infelizmente, esse é um problema no Brasil, né? Tudo chega com 100 anos de atraso. Né? E se a gente pega a história desse liberalismo que vem lá do século XIX, a ideia do indivíduo e tudo mais, no século XX só piora. E provavelmente daqui para frente, o tempo que nós vivemos, também a tendência é cada vez mais a gente seguir em torno no caminho de chegar no fundo do poço. Tá? Como o Edson falou, justamente a questão do problema do individualismo, a gente vê hoje, cada vez mais parece que as pessoas se esquecem que elas convivem com outras. Sabe, é um negocinho meio complicado. Eu que sou professor de ensino médio e tudo mais, a gente vê como que na realidade, claro que aí não é um experimento científico, não escrevi nenhum artigo sobre isso, mas aquilo que eu vejo muitas vezes dentro das escolas é que os garotos são cada vez mais existe uma sensação, às vezes, dos professores de que a geração que a gente tem hoje ela é muito mais cruel com os coleguinhas do que foram as anteriores. Sabe, se algum de vocês trabalha numa área semelhante, talvez tenha a mesma percepção de que o indivíduo... Oi? Você vê, o indivíduo, o garoto vai virar um adulto que depois vai achar que pode tudo, que ele faz está certo, não existem regras, então se torna um problema, porque quanto mais individualista o sujeito se torna, acaba acreditando que o mundo é assim, o mundo vale porque o meu umbigo é o meu ponto de referência, isso se torna um problema, porque a pessoa perde qualquer concepção que possa ter tido ao longo da vida do que é solidariedade, do que é caridade, do que é o amor ao próximo, e isso em nome de um discurso que acaba muitas vezes sendo corroborado pela televisão, pela novela, pelo que ele lê no jornal, pelo que ele vê no YouTube, o que aliás é um problema sério, ainda mais para a juventude aí, para o pessoal que está entre 15 e 20 anos, a gente vê na escola como que a influência desses recursos que a gente tem aí, que poderiam ser muito mais positivos do que negativos, mas que na realidade vão acentuando cada vez mais esse individualismo deles, porque hoje quem tiver aí, por exemplo, como eu tenho uma irmã de 15 anos, então eu vejo muitas vezes do que é o comportamento deles na minha irmã. A minha irmã, ela não assiste televisão. Antigamente, por exemplo, eu assistia televisão em casa com a minha avó, a minha irmã, ela assiste só o YouTube. Então ela precisa de um computador, se ela tiver um computador igual que o Edson está segurando ali, ela não precisa de absolutamente mais nada. Por quê? Porque tudo que ela precisa está ali. Ela pega como referência os youtubers e por aí vai. E se você pegar os que fazem mais sucesso, você vai ver que o discurso deles encaminha-se justamente nesse sentido de um discurso liberal. Sejam eles artistas, humoristas ou quem fala sobre política. Claro que aqueles que falam sobre política, que hoje, se você procurar os mais, vamos dizer assim, os mais vistos no YouTube, eles fazem um discurso liberal.
Então é o discurso de que, olha, o que vale é o indivíduo, o que vale é a iniciativa do indivíduo para poder fazer riqueza, então se você não faz, o azar é seu, você que quebra a cara por aí. Assim, se esse discurso já era ruim no século XIX, passados aí mais de 150 anos, a coisa não melhorou não. E aí é que está o problema. Porque pra gente que está aqui, e pelo menos eu vou partir do princípio que todo mundo realmente acredita na mesma doutrina, a gente está no mato sem cachorro. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas se tornam individualistas e parece que a gente não tem muito para onde correr. Se você correr para o outro lado, a coisa fica pior ainda. Eu tinha falado com o Edson justamente de que o ponto mais importante da aula de hoje não era o pensamento liberal em si, porque esse na realidade hoje, ele por mais que esteja ganhando força, principalmente em redes sociais e tudo mais, o socialismo ainda é um problema maior do que o liberalismo em si. Tanto que o Edson tem todo um material mais do que vasto aqui sobre socialismo, que ele vai acabar mostrando para vocês. Esse problema da questão ideológica sobre socialismo, liberalismo e tudo mais, é possível que a gente volte a tratar na última aula, que a gente vai falar dos problemas contemporâneos. Tá? Que eu já tinha comentado na primeira aula que a gente ia fazer uma aula um pouco mais aberta no último dia, onde a gente ia tratar dos assuntos que andam aí gerando mais, vamos dizer assim, inquietações na cabeça dos católicos. Tá? E aí não precisa muito, gente. Vocês pegam mesmo jornal, se você gosta de usar o YouTube igual a molecada por aí, que também é bom entender o que eles estão vendo, você vai perceber que tipo de problema está aparecendo por aí. E que não são poucos. Claro que uma aula só a gente não vai conseguir discutir tudo isso. Mas esse aqui é um assunto que provavelmente vai voltar. Tá? Ainda mais quando você vê, só para a gente dar uma pequena pitada do que a gente vai acabar tratando mais para frente. Acho que todo mundo deve ter visto aquele estardalhaço todo feito em cima da questão dos museus que fizeram exposições que muitos grupos partiram para cima. Aqui não vou discutir se isso é bom, se é ruim, o que eles fizeram, a gente na verdade vai deixar isso para outro dia. Mas é um pouco daquilo que a gente está vendo e que está dando problema por aí. Principalmente para quem acaba tendo uma formação religiosa aí um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais firme, porque vai olhar determinadas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e falar, olha, eu acho que isso aqui também é errado. Só que muitas vezes vai acabar sendo colocado como uma coisa correta. Mas a gente vai discutir mais à frente lá daqui 2 semanas. Eu vou deixar o microfone com o Edson, porque essa outra parte aqui, o Edson domina mais do que ninguém. Então, aí depois a gente vai fazer um intervalo. Que isso? Se se incomodarem, eu posso ficar sempre rodando os slides aqui. Bem, né? Então, como? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, como o Eduardo fez a apresentação, né? O século XIX é um século muito importante, porque, vocês devem estar ligados, duas semanas atrás, eu falei 2 semanas atrás, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Então, nós vimos da Revolução Francesa o surgimento desses conceitos políticos, né? Direita e esquerda. Né? Então, nós vimos que então, a direita eram girondinos, né? Os defensores da propriedade, os burgueses, e a esquerda, os jacobinos, ou os representantes do povo. Né? O que vai acontecer a partir do século XIX? Né? Esses posicionamentos políticos eles vão se exacerbar. Né? E aqui, um aprendizado que eu fiz já um tempo atrás, como você pode recordar, em que eu tento mostrar como que o andamento político do século XIX levou o conceito de revolução comunista no século XX, de certa maneira, aqui a gente está voltando um pouco no tempo, né? Porque o resultado de tudo isso a gente já viu no ano passado, que foi a Revolução Russa. Né? E eu vou tentar mostrar aqui um paralelo, o andamento dentro dos acontecimentos da história da igreja, principalmente a parte vamos dizer, a parte até mais mística, eu vou falar um pouquinho do Santo Lourdes, enfim, vamos lá. Lógico que devido à visibilidade já tem, não vou conseguir comentar tudo, né? Então, como eu estou falando aqui, uma coisa que eu acho que eu até comentei em aulas passadas, né? Uma coisa fundamental para entender o conceito de revolução é a ideia de revolução e tradição, né? Quer dizer, a igreja ela trabalha com o conceito de tradição, né? A ideia de que a experiência passada da igreja ela alimenta
a ação do católico no presente, né? Eu acho uma coisa importantíssima, né? Na próxima aula que eu vou falar do Vaticano II, essa questão da tradição, ela tem que estar muito bem entendida, porque ainda mais hoje certos grupos dentro da igreja, né? Grupos que consideram as tradições, esse conceito de tradição é muito mal compreendido, né? Eu já antecipando um pouco a discussão da aula que vem. Hoje na igreja nós vemos grupos que têm tradicionalismo, ou seja, você transportar as soluções do passado em prol e apontar no presente, né? Então aí você vê coisas como, por exemplo, grupos querendo a volta da missa tridentina, então você só não celebra entre a missa de São Pio V é um padre excomungado e não assiste missa válida, que não seja missa em latim, com um monte de incenso, 20 acólitos no presbitério e assim por diante. Acredito, mais bizarro que pareça, eu já tive respondido esse tipo de pergunta no Facebook, né? De garotos assim que teve idade para serem os filhos tranquilamente, né? Então, é esse tipo de radicalização que vai se implantar na igreja a partir do Vaticano II, né? E ao contrário, né, o conceito de revolução na igreja também. As pessoas que têm algo muito bem organizado, acho que até mais organizado que os tradicionalistas, né, pelo fato que já estão há mais tempo, assim, vai falando em nível eclesial, que entendem que é preciso aplicar um conceito de revolução na igreja. Ou seja, todas as experiências do passado não vão, vamos jogar no lixo e vamos começar algo totalmente novo, né? E aí a gente também vê coisas igualmente, pelo menos do meu ponto de vista, igualmente bizarras, né? Pessoas que são católicas e apoiando a aborto, a ideologia de gênero, enfim, todo tipo de modernidade, em nome do quê? O conceito de revolução aplicado à história da igreja, né? Mas, bom, enfim, isso já estou um pouco antecipando os progressos, já percebeu que a próxima aula vai pegar fogo, né? Então, vamos voltar ao século XIX. Então, o século XIX, né, é um século muito complicado, né? Como foi para vocês verem. A igreja ainda está se ressentindo dos estragos colocados pela Revolução Francesa. Eu, no meu curso de História da Igreja Instituto Ramon, eu falo muito desse senhor aí, né, o São João Maria Vianney, para quem não sabe, são Curadares, né? Por quê? Porque a história de vida dele, né, não vai dar para contar muita coisa, né? Devido ao tempo, mas a vida de São Curadares, ela é um reflexo da Revolução Francesa, né? O São Curadares, ele só foi batizado clandestinamente, né? Os pais dele abrigavam padres que se recusaram a juramentar a Constituição Revolucionária, em 1792, né? Então, ele viveu o período a primeira infância dele, o pior período da Revolução Francesa, e depois, já adolescente, o período napoleônico, né? Ele tentou se alistar no exército, né? E até uma história muito curiosa, né? Que mostra até muito da piedade de São Curadares, conta-se que ele se tornou um desertor em função da piedade. É uma história que eu sei que é devoto de São Curadares sabe. Ele já estava engajado em um batalhão de infantaria, aí viu uma capela, decidiu fazer a adoração santíssima. E ele estava tão compenetrado na oração, quando ele se deu conta, o batalhão já estava a muitos quilômetros de distância, ele estava sozinho, tentou desesperadamente se reunir ao seu batalhão, aí encontrou um desertor e falou assim: você está perdido, vem comigo. E ele permaneceu 2 anos escondido, né, porque ele foi considerado um desertor, quando na verdade ele apenas, entre aspas, né, exagerou na devoção à Santíssima Eucaristia, né? Ou seja, porque os olhos do mundo era algo pecaminoso, os olhos de Deus são uma coisa muito boa que ele fez. Aliás, uma curiosidade, né? O batalhão dele foi, vocês viram nas aulas passadas, estava engajado na campanha da Rússia, né? Então, graças a Deus, que ele ficou muito tempo rezando, ele provavelmente, se tivesse sido menos devoto, ele teria morrido congelado nas estepes russas, né? Graças a Deus isso não aconteceu, né? Mas vamos em frente. Então, para entender um pouco a questão da revolução, o pensamento revolucionário, né? Esse slide aqui eu mostrei há pouco, o Eduardo ele até fibrou, né? Não, porque esse aqui é bem didático, esse aí vale a pena. Então, o conceito de revolução, ele de uma certa maneira, vocês podem ver, está resumido nesse esqueminha que eu montei. Então, para Hegel e também para Marx, a história humana, ela evolui a partir da dialética. O que é dialética? É o choque de contrários. Então você tem uma tese, choca-se com uma antítese e forma uma síntese. Só que essa síntese, a partir do momento que ela se solidifica, ela se transforma em tese. E aí, logo em seguida,
ela vai ter que ter um contrário, seu, antítese, e por aí forma uma nova síntese. Bom, dizendo assim, parece uma coisa meio bizarra, né? Mas a concepção de história de Marx, ela se baseia justamente nesse diagrama, né? Para Hegel, a democracia, ela se forma num choque de contrários, de opiniões opostas. Mas para Marx, é um choque de classes sociais. Isso é uma coisa que acho que alguns de vocês, aqui o pessoal já é um pouco mais algumas, deve estar lembrando das aulas de colégio, né? Não faz tanto tempo assim, falava não era um choque, burguesia e o proletariado. Então, para Marx, a tese é a burguesia e a antítese é o proletariado, vai formar a síntese, né? Então, esse choque de contrários é que vai, é o motor da história, né? Claro que alguns historiadores críticos, né, vão dizer, então quer dizer que para Marx o ódio é o motor da história, né? Isso quem fala é nada mais nada menos, né, que, bom, na época ele era só um estudioso de teologia em padre, hoje ele é o bispo prelado do Opus Dei, o Fernando Caris, né? Ele tem um livro, enfim, um livro bem pesado, diga-se de passagem, apesar de pequenininho, que chama El Marxismo, História de uma Revolução, né? Ou seja, é uma obra de apologética em que Dom Fernando Caris, né, hoje o manda-chuva do Opus Dei, né, ele faz uma obra demolidora, ele ataca todos os pontos soltos do marxismo, enfim, né? Só uma curiosidade, fiquei sabendo que ele está para agora, no começo desse próximo ano, ele está para vir ao Brasil, né? Então, quem tiver alguma dúvida, fica até que o homem é um dos principais bispos aqui do Vaticano. Mas continuando. Então, essa é a visão de história de Marx, né? É um livro que infelizmente não foi publicado no Brasil. O título em português é El Marxismo, História de uma Revolução, ou seja, o marxismo, história de uma revolução. Fernando Ocariz, O-C-A-R-I-Z, Ocariz. Infelizmente esse livro não está publicado no Brasil. Até a última informação que eu tive é que o Instituto Ramon Lúcio tem pretensões de publicá-lo no próximo ano, né? E já sabendo que o Dom Fernando está para nos visitar, né? Enfim, bastante sugestivo, né? Publicação. Não é uma obra antiga, ele publicou nos anos 70, mas é um bom livro, eu já de ler, mas vamos continuar na nossa viagem, né? Então, bom, aqui tem uma citação do historiador católico, né? Eu achei no Remarru, né? Isso que depois está tudo na minha página no Facebook, infelizmente os livros já vou ter que pular, que ele faz uma crítica justamente ao sistema da dialética de Marx, mas, bom, enfim, aqui... Sim. Mas o Papa João Paulo, ele fazia a crítica dele ao marxismo à luz da fenomenologia, né? Para quem não sabe, né? São João Paulo II, além de santo, ele era professor de filosofia, né? Inclusive, hoje se fala muito das catequeses de São João Paulo II sobre a família, né? Chamada teologia do corpo. Você só compreende as catequeses de São João Paulo II à luz da fenomenologia. Uns meses atrás teve um congresso lá na Mosteiro de São Bento sobre isso, né? E realmente me surpreendeu a complexidade do pensamento fenomenológico, né? Muito bom. Então aqui, na minha aula geralmente eu falo um pouco da vida do Marx, infelizmente isso vamos ter que sobrevoar, senão a gente vai fugir, né, do tema. Mas aqui esse slide é um pouco chocante, né? Fácil de você mostrar. Ao contrário do que a gente pode pensar do marxismo, né, de Marx, ele tinha uma família. Inclusive, essa aí era a esposa dele, a Jenny Westphalen, né? Aquilo ali no peito dela não é uma montagem, ela era católica, né? Isso é uma coisa que, em alguns ambientes que eu mostro, lá ficam todos boquiabertos, né? Ela era católica, né? Conta-se, inclusive, que os maldosos do Marx, na verdade, deu um luta, um golpe do baú, né? Porque a Jenny era de uma tradicional família prussiana, muito rica, né? Não precisa dizer que o pai de Jenny, até o último instante, foi contra o casamento, né? E Marx, durante os primeiros anos de vida casado, sobreviveu à custa do dote, né? Se você sabe, as famílias antigas, quando a filha casava, o pai da filha, da noiva, entregava um dote, né? E deve ter sido um dote bastante generoso, né? Embora o senhor Westphalen, com certeza, um deu de muita má vontade, né? Porque Marx, já na juventude, apresentava os seus ideários revolucionários, né? Aliás, uma coisa muito triste, né? Marx, ele nunca parava no emprego, né? Dizia que ele era jornalista, ele parava, escrevia no jornal, o radicalismo de suas ideias o
demitia, ele tinha que se exilar, né? Nesse meio tempo saiu uma ordem de prisão, ele ia para outro país, e de novo, né? Ou seja, ele fez a família dele rodar, né? Aí tem um outro slide, outra coisa que outros ficam assustados, né? Marx tinha 3 filhas, né? Aí estão elas, né? Ali atrás está um grande amigo dele, o Engels, né? Para quem não sabe, o Engels, ele era filho de um rico industrial prussiano, né? E manteve a família Marx nos longos períodos de penúria, né? Então, alguns assim maldosamente lembram, né? Se não fosse o Engels, o marxismo teria naufragado logo no início, né? E, como eu acabei de comentar com vocês, Marx não parava no emprego. Essas são suas 3 filhas. Ele, digamos que ele trabalhava, ninguém queria dar emprego para ele, essa era a verdade, né? Isso aí é uma questão que, guarda que daqui a pouco eu vou tentar chegar lá, né? Porque a questão da viabilidade ou não do socialismo e do marxismo, né? Vai um pouco aquilo que eu falei em aulas passadas, que talvez não tenha ficado muito claro. Desde Descartes para frente, o que nós temos é cada vez mais sistemas idealistas de filosofia. Então você inverte naquele sentido do aristotelismo, né? De abranger os dados da realidade pelos sentidos e construir o meu conhecimento a partir deles. Aqui, a partir de Descartes começa ao contrário. Eu boto a ideia do mundo na minha cabeça e vou aplicar a realidade. Vejam que pode parecer um mero exercício de pensamento, mas você tem uma radical conversão de valores. Né? E o marxismo, assim como o seu pai, né, o hegelianismo, ele é devedor desse idealismo filosófico. Quer dizer, eu tenho uma visão ideal da realidade, que nem sempre corresponde à realidade, e vou forçar ela a se transformar na realidade. Lógico que aqui eu estou um pouco estragando surpresa, porque na aula passada eu já mostrei qual foi o resultado das revoluções do século XX, né? A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Tchecoslovaca, né? Yugoslávia, etc. Quer dizer, todas elas tiveram grandes banhos de sangue. Nada mais, nada menos do que você tentar aplicar a realidade, a sua ideia que você bolou na cabeça que era muito ideal. Né? E esse também é o grande drama do pensamento revolucionário. Ele não foi testado pela realidade, né? A experiência, porque se tivesse sido testado pela experiência, não seria pensamento revolucionário, seria tradição. E ele não está grudado à realidade. São esses 2 problemas. Né? Ele não foi testado pela experiência e não está grudado à realidade. Ou seja, só por aí você já vê que o surreal é apelido. Os desdobramentos disso são dramáticos. A própria Revolução Francesa já havia provado isso. Né? Com seus dezenas, alguns supõem milhares de mortos. Né? Bem, então, vamos continuar. Aí, ao longo do século XX, então, nós temos logo na década de 40 do século XIX. Então, em 1948, Marx e Engels, eles publicam o Manifesto do Partido Comunista Alemão. Né? É um documento em que pela primeira vez na história se coloca como viável um governo comunista. Né? Claro que a experiência em 1948 aí, não vou me estender muito porque fica muito longo, né? A primeira vez na história que os socialistas tentam tomar o poder de fato na França, né? E a burguesia, que até então estava aliada aos trabalhadores, decide se separar, né? Isso tudo Marx ele analisa no livro, né? O Manifesto, né? E é no Manifesto do Partido Comunista Alemão, que surge a famosa frase, né? Proletários de todo o mundo unidos. Todos os trabalhadores devem se unir na luta contra a burguesia, aquilo que o Eduardo das França. Contra os liberais que permitiam o indivíduo exacerbado, a nossa resposta é o quê? Todos os trabalhadores vão se unir e em bloco vamos esmagar os malvados, os burgueses. Né? Exatamente. Ou seja, a luta de classes, qual é no final, a luta de classes, ou seja, os ricos contra os pobres, torna-se um instrumento de análise da sociedade. Agora, a luta de classes, mas como que funciona no caso? Aqui deixado como se é pouco da dialética. Os ricos contra os pobres, homens contra mulheres, feios contra bonitos, negros contra brancos, essa dialética. Né? Então, essa interpretação dialética
ela é uma visão idealista, né? Ou filosófica, né? Aí, está aqui o frontispício do manifesto, né? Nos anos seguintes, Marx vai publicar uma série de outras obras, né? Que ele vai desenvolver mais só na análise, né? Da política da época, né? Bom, infelizmente vou adiantar um pouquinho aqui. Assim, aí, bom, o final da história dos revolucionários de 48 os revolucionários é melancólico, né? Porque na França é proclamada a Segunda República e poucos anos depois o líder, né, da Segunda República, o Luiz Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, ele dá um golpe de Estado em 1951 e proclama o segundo Império, né? O título Napoleão III, né? Onde ele vai permanecer no poder até 1970, né? E nesse meio tempo, né, o que os socialistas europeus fazem? Em 1964, né, eles decidem se unir, né, para combater o inimigo comum, que é a burguesia. Então eles fundam, esse ano 1964, a primeira internacional comunista, né? E aí, né, o parágrafo de baixo ali, né, enfim, né, a internacional teve um curto período de tempo, né, de vida, em 1972. Termina por causa de dois acontecimentos, né? Um foi a derrota da Comuna de Paris, né? Foi a primeira tentativa dos comunistas tomar o poder na França, e desentendimentos ideológicos pessoais entre os dois principais líderes da Internacional, Karl Marx e Mikhail Bakunin, né? O Bakunin, para quem não sabe, junto com Proudhon, um dos pais do anarquismo contemporâneo, né? Eu não pude deixar de observar, né, um detalhe triste, além das diferenças ideológicas entre Bakunin e Marx, Marx devia dinheiro com Bakunin, né? Então, enfim, juntou-se o problema pessoal com o problema ideológico, né? Então aqui tem um slide, mostra os dois grandes líderes, né, da Internacional, né? Esse é a direita, é o Mikhail Bakunin, o pai do anarquismo, né? Então quando vocês veem por aí pessoas de máscara, com A preto, ali no círculo ali, todos se consideram herdeiros desse senhor da direita, né, que parece que sempre brigou com o barbeiro, né? Mas continuemos. Então, aqui é um croque, né, da primeira internacional, né? Não sei se dá para ver ali sentado, logo, tem um cara de pé com o braço com a mão levantada, logo do lado está um senhor de barba branca, que é o Marx, né? Retratado, né? Então, a primeira internacional foi a primeira tentativa dos socialistas comunistas europeus se organizarem, né? Aliás, uma coisa muito curiosa, né? Hoje nas redes sociais se fala muito de marxismo cultural, de união, de nova ordem mundial, né? Nova esquerda nos Estados Unidos e tal. Hoje, realmente, nós estamos em uma situação que a esquerda está muito bem organizada. Mas, se você pegar toda a história do socialismo marxismo, é preciso reconhecer. É uma história muito mais de brigas e rupturas do que propriamente de unidade. Né? Não sei, o Eduardo me corrija se eu estiver errado, né? Quem leu aquela obra monumental do Hobsbawm, a história do marxismo, vai saber muito bem do que eu estou falando. Né? São vários volumes grossíssimos, né? Eu não lembro, eu não consegui ler todos, né? Mas o que eu consegui ver é que sempre tem brigas, né? Essa questão dos traidores é uma questão muito curiosa, porque na história das revoluções comunistas, os traidores são sempre aqueles que não comungam com o seu linha de pensamento, né? E é muito curioso que aí lembra um pouco, eu acho que de uma maneira muito mais violenta, evidentemente, aqueles paus que davam entre os líderes da reforma protestante, né? Então, Lutero e Calvino, quando discutiam a doutrina, aí veio o Thomas Manzer, depois veio o John Knox, depois veio o Henrique VIII, quer dizer, cada um dos líderes tem uma visão diferente. Aqui, cada um deles tem uma visão diferente do socialismo e do comunismo, né? Só que de uma maneira, podemos dizer assim, do ponto de vista do debate de ideias, muito mais violento, né? Bom, continuamos. Então aqui, vou mostrar para vocês, né? Eu gostei de fazer um paralelo, ao mesmo tempo que estava olhando as obras de Marx, o manifesto e a Primeira Internacional, o que está acontecendo? Né? Nesse meio tempo é proclamado o dogma da Imaculada Conceição de Maria, né? E 4 anos depois,
1858, Nossa Senhora ela aparece para uma pobre camponesa vivendo na França, chamada Bernadette Soubirous, né? E Nossa Senhora aparece para Santa Bernadette e diz, né? Hoje ela foi canonizada, né? Santa Bernadette. E ela diz, eu sou a Imaculada Conceição, né? Enfim, detalhe, na França da época, ele foi conhecido por muita pouca gente, né? Então vamos ver aqui o slide. Então essa é Santa Bernadette, né? Essa foto do lado, ela é bem mais recente, um detalhe que surpreende a todos, né? Eu não sei como explicar isso humanamente, obviamente. O cadáver de Santa Bernadette está incorrupto. Até hoje. Bom, não sou eu que vou explicar por que um cadáver tem quase 200 anos, né? A podridão, né? Sofreu danos, na verdade, você sabe. Na verdade, o que eu pude apurar não é uma fonte muito segura. Um site dedicado à devoção à Nossa Senhora de Lourdes fala que, assim, na verdade, você percebe um processo de mumificação da pele, ela ressecou. Mas mesmo assim, não explica por que a carne não apodreceu. Então, tanto que essa foto, eles estão sempre maquiando o cadáver. Então, se você não maquiar, realmente ele vai apresentar um cadáver apresentando um processo de mumificação. Mas mesmo assim não explica por que a órbita dos olhos não seca, por que a pele descama e cai. Quer dizer, é científica, biologicamente, medicamente, é inexplicável. Sem aplicação nenhuma de multivídeo, ela está numa urna, não totalmente contato com o ar. Então, realmente algo inexplicável, fisicamente e biologicamente falando. Nós continuamos, né? Apesar que a minha urna é mais um fenômeno. Né? Sim. Bom, na época da Primeira Internacional, Marx ele começou a trabalhar numa obra que ele queria resumir tudo com essa visão econômica, né? A crítica ao capitalismo, que ele chamou de Das Kapital, o capital, né? E aí eu lembro que foi a época que Marx mais estudou, mais trabalhou, quanto significava 12 horas diárias na biblioteca de Londres, né? Na biblioteca britânica, né? E quando ele chegava para casa, ele morava na Inglaterra nesse ano século, ele voltava para casa para jantar, e enquanto a Jane estava viajando, ele levantava, esqueci de estudar, ele voltava para a biblioteca e varava a noite dentro da biblioteca, né? E fez assim durante vários anos, né? Ele em vida só conseguiu publicar o primeiro volume do Capital. Os outros volumes, né? Dependendo da edição, tem 3 ou 4 volumes, os outros volumes, eles foram mais ou menos reunidos por Engels, né? E foram publicados. Ou seja, na realidade, nós não sabemos como era para ser o formato do Capital na mente do Marx. Né? Ele ficou tanto tempo escrevendo, e não conseguiu completar em vida a obra. E aqui está o E aqui está o disputar a edição original, né? E aí tem um comentário venenoso, né? Na época, né? Como vocês podem ver, o Marx estava o dia inteiro fora, né? Estudando na biblioteca, né? E quando se nessa época, a Jenny, né, recebeu uma carta da mãe, né? Ou seja, da sogra do Marx, onde ela dizia: todos comentam que seu marido está escrevendo um livro sobre o capital. Que tal ele parar de escrever sobre o capital e passar a ganhar algum? Ou seja, sobrou, né? Ou seja, então veja que Marx tinha grandes inimigos, né? O capitalismo internacional, o patroninho, a sogra, não necessariamente nessa ordem, né? De importância, né? Eu sei, um pouco sarcástico o que eu fiz aqui, mas eu não resisti à tentação de colocar esse detalhe. A sogra foi uma das grandes inimigas de Marx, né? Assim, mas, tirando essa parte, portanto, risível, né? A obra de Marx é fundamental, né? Assim, não há como negar que o marxismo é, de todas as doutrinas políticas, a que melhor critica o capitalismo, né? É a síntese mais perfeita, né? Tanto que não à toa que nas ciências sociais não há como você evitar, né? Um assunto que é inescapável, vamos dizer, né? Inclusive, para quem não sei se alguém que fez ou faz ciências sociais, é um dos 3 pais da sociologia moderna, Marx, o Durkheim e Max Weber.
lá no meio o Comte, né, que é o fundador da sociologia, mas ninguém conta mais, né? Enfim, daí fala da doutrina, enfim, eu vou pular um pouquinho, né, que já, acho que o tempo já está se esgotando, aqui eu falo um pouco da comuna, né, foi uma tentativa dos comunistas tomarem o poder, durou menos de 3 meses, né, a rebelião, e foi brutalmente reprimida, com mais de 20 mil vítimas. Um slide que mostra Paris em chamas, né, durante os combates da comuna, Paris foi todo cercado, né? E dentro da cidade de Paris, os revolucionários decretaram a comuna, ou seja, aqui tudo é comum, abole-se a propriedade privada e implanta-se o comunismo, né? A cidade de Paris, né? Enfim. Aqui tem um outro, aqui tem um slide, outra foto, né? Mostra a destruição da cidade de Paris durante a rebelião, né? da comuna, né? E as do Marx da época, ele vai dizer que a comuna foi o primeiro ensaio da Revolução, né? Vocês devem lembrar as aulas passadas do Lenin, quando ele fala da Revolução dos 5, ele fala que foi a Revolução dos 5, foi o ensaio já da Revolução Russa. Para Marx, foi a comuna, né? Enfim, claro que cada uma dessas tentativas, é claro que a Revolução fracassada, os líderes socialistas foram acertando o passo, né? Inclusive, bom, enfim, um comentário para alguns felizes, outros melancólicos, muitos hoje comemoram, né, entre aspas, o fracasso, mais uma tentativa, né, da implantação do socialismo brasileiro, do PT, enfim, mas tem um professor lá no Instituto Campo, né, o professor Ricardo Gustavo, ele é um estudioso do conservadorismo, né, e ele sempre faz nos cursos dele uma matéria, quer dizer, a força hoje do socialismo, porque como eles já ficaram mais de uma década no poder, então eles já sabem como chegar. Agora eles estão, mas fiquem tranquilos, né, tranquilos em termos, né, eles nesse momento estão já avaliando o que eles fizeram de errado, e como já tem toda a estrutura política e ideológica já montada, em breve voltarão, e tem a certeza que voltarão com muito mais força. Então essa é a conclusão que o professor Ricardo está no Instituto Até onde esse tipo de governo influenciava a igreja? Até onde a igreja sofreu de fato? Então, tem um sofrimento aí. Sim, veja só, aí eu teria que dar uma outra aula, não vou dar tempo, né? Mas eu tenho aqui material, depois no intervalo se quiser eu posso mostrar para você no café, né? No Brasil nós já tivemos essa experiência, né? Foi a teologia da libertação, né? Então a teologia da libertação foi nos anos 60, né? Dentro da Igreja Católica, nós tivemos então toda uma linha de pensamento teológica moldada, né? Usando o marxismo como instrumental de análise da realidade, né? O Papa Francisco veio dessa linha por acaso? Bom, essa pergunta é uma pergunta bem delicada, porém importante. Na verdade, o Papa Francisco ele veio de uma linha da DL, considerada moderada, não é a igreja popular, é a igreja do povo, né? Então, era uma linha, porque assim, uma coisa, quando você começa a estudar a teologia da libertação mais a fundo, você começa a notar que assim como os comunistas, os socialistas, você tem várias vertentes, né? Teologia da libertação, umas mais radicais, outras menos, né? Claro que quando a gente fala estudo genético, teologia da libertação, assusta, né? Mas assim, o Papa Francisco, ele aderiu um grupo dos 60 e 70 na Argentina, eles queriam adotar algumas práticas da teologia da libertação, mas sem o radicalismo revolucionário, né? Porque a TL, vamos dizer, de raiz pura, radical, ela prega mesmo a luta de classe, a revolução, né? Tanto que alguns países da América Central, como a Nicarágua, El Salvador, tivemos cenas assim, hoje parecem risíveis, né? De padres que abandonaram a batina, botaram o uniforme camuflado, né? Carregaram o fuzil no ombro e partiram com a luta armada, né? Foi o caso que aconteceu na Nicarágua, nos anos 70, no século XX, né? Inclusive, um episódio, nós tivemos o governo sandinista, né? Que chegou ao poder em 78, tinha vários desses padres guerrilheiros, né? Nos postos de governo. Um famoso, inclusive, depois se reconciliou com ele, foi o Ernesto Cardenal, né? Enfim. Então a teologia libertacional tem uma grande força. Eu tenho mais 5 minutos, né, Sérgio? 9. Então, por enquanto, a gente fica assim. Depois a gente vai ter um intervalo. Quer falar mais? Não,
já terminei. Tem algum recado, Fernanda?